Salve maninho, Raposo na voz, tudo tranquilo? Eu tô suave demais. E estou aqui mais uma vez para trazer a vocês a lista dos Quincy's mais poderosos de Bleach. Então, se você não quiser spoiler, sugiro que não veja esse vídeo. Dito isso, deixe seu like e inscrição no começo do vídeo, pois assim você ajuda muito o canal. Vai mano, dá essa moral aí. Depois, se você não gostar, você tira o like. Pronto? Valeu irmão, tamo junto e bora pro vídeo então. Perdi minha amada e a minha sentença é viver vivendo pra sempre, raposa avarenta dos 7 pecados, eu sou a ganância eternamente condenado, pro clã dos demônios, jurei minha vingança. Tente me matar, não vai funcionar. No final seu esforço é em vão, guerreiro sublime, o poder me define, vou sobreviver. Número 10. As Note. O Quincy que botou pressão no Byakuya e solou ele de uma certa forma. O As Note, como vocês podem ver, é assustador visualmente, e o seu poder é a letra F, The Fear, ou traduzindo, o medo. Seu poder é a capacidade de induzir medo ao seu oponente, mas não qualquer medo como o medo de uma barata de ser assaltado. Não, é o medo primitivo, o medo do nosso subconsciente, o medo que leva o ser humano a cometer loucuras, o medo ilimitado, o medo irracional. Ele induz o medo através de ferimentos que ele causa no inimigo, como cortes, arranhões ou perfurações. E meu amigo, somente o singelo e simples toque é mais que suficiente para você duvidar de tudo. Mas, se você não acredita em mim, assiste o episódio que ele luta contra o Byakuya. Aí você vai sentir a tensão que ele causa somente dele estar presente. E ele fez isso contra o Byakuya, o capitão mais arrogante e corajoso da Soul Society. Porém, seu poder tem uma fraqueza, que é que seus espinhos e flechas têm que acertar o inimigo para que ele sinta o medo. Mas essa é uma fraqueza da forma base dele, mas não de sua Volstagg. Dessa forma, ele naturalmente passa medo. Literalmente. Só de olharem para as Nodes em sua Volstagg, todos sentem medo. E para o caso de você desviar o olhar, ele cria uma cúpula cheia de olhos para assim você se render ao medo. E nas palavras do próprio As Nodes, mesmo que você feche os olhos, você jamais conseguirá esquecer o que viu. O poder do medo é literalmente assustador, pois ele te incapacita de uma forma jamais vista. E o pior é que ele ainda é forte. Seu Blood Vein lhe protege de ataques da Shikai de Byakuya, atacando ele na cara e nos olhos. A Shikai sequer arranhou ele. Fora isso, seus ataques, além de induzirem ao medo, são extremamente poderosos. Ele foi derrotado pela poderosa Bankai da Rukia, pelo menos pela liberação da Bankai. Mas aí, né, tem nem lógica. Até porque o poder dessa Bankai é assustadoramente alto, até pra ela. Mas por esse poder roubado do medo, e ele ser tão forte, ele fica no nosso top 10. Número 9. Pernida Parnias. 100 milhões de anos antes dos dias atuais, assim como Geralt de Mimihage, Pernida foi desmembrado do Rei das Almas com sua mão esquerda. E após milhares de anos, Pernida ao lado de Geralt e Valkyrie foram recrutados por Yhwach. Esses dois são Quincy que não tinham poderes doados pelo Rei Quincy, pois possuíam suas habilidades desde o início. As habilidades nas quais eu me refiro são as letras de A a Z. Eles eram os únicos entre os Stein Hitters que já possuíam suas habilidades, mas eles receberam a letra do rei como sinal de respeito. The Compulsory, ou o obrigatório, a habilidade homônima de Pernida. Essa habilidade lhe permite manipular os seus próprios nervos e estendê-los para fora de seus dedos, para assim invadir os corpos de seus oponentes e controlar seus movimentos. Ele pode usar esse poder para obter resultados extremamente violentos e destrutivos, comprimindo à força os corpos das suas vítimas em bolas compactas ou entortando mal seus corpos. Ele pode se adaptar rapidamente a cada momento da batalha, onde ele enfrentou Mayuri com seus preparos e ainda assim quase o derrotou. E só pra lembrar vocês, Mayuri é considerado o Batman de Bleach. O cara tem preparo pra praticamente tudo. Por isso, Pernida fica nessa lista, pois ele se torna superior a todos os Quincy's abaixo dele, visto possuir habilidades extremamente poderosas, fora as habilidades normais dos Quincy's. Número 8. Askin Naklivar. Um dos Quincy's mais chatos de se lidar. A habilidade do Askin, a tal dose letal, faz ele ser praticamente invencível, já que ele pode se adaptar rapidamente a qualquer coisa. Isso desde que ele tenha recebido uma certa dose entre aspas de determinada coisa. Por exemplo, se ele for atingido no braço por um tiro, ele irá analisar, por exemplo, a massa, a energia e velocidade de poder desse objeto, criando algo como se fosse anticorpos. Fora que ele pode se curar rapidamente de tudo aquilo que o feriu antes da imunidade. Por exemplo, o buraco do tiro. E é basicamente isso. A única forma de superar isso é pelo menos da mesma forma que Urahara achou. Você teria que usar energias diferentes das que Asuka analisou. Urahara, por exemplo, usou a forma mais animalesca de Iruichi, e assim ela conseguiu burlar a adaptação de Asuka, mas foi por causa que a Reiatsu dela mudava 200 e poucas vezes por segundo, tornando impossível Asuka analisar. Mas até essa fraqueza é burlada quando ele ativa sua Volstagg, onde sua habilidade agora aumenta consideravelmente. Sua letra também tem outro poder, como por exemplo, quando ele ingere algo como sangue inimigo, ele pode aumentar a dose letal desse sangue, fazendo com que o próprio sangue seja venenoso para a pessoa se passar de determinada dose. Por exemplo, você tem 4 litros de sangue. Se ele usar essa habilidade em você, ele pode diminuir sua resistência ao sangue para 3 litros. Assim, você morreria por ter 4 litros de sangue em seu corpo. Mas para essa habilidade acontecer, ele precisa ingerir a dose daquilo que ele quer manipular, ou seja, seu sangue. Outra habilidade da sua script é a chamada Bola de Veneno, ou Gift Ball. Essa bola de veneno se move extremamente lenta pelo ar, mas quando ela acerta o inimigo mesmo que de raspão, ela incapacita ele na mesma hora. Ele fez isso contra o Green Joe, e ele pode colocar quaisquer substâncias nessa bolinha. Sua outra habilidade é a Gift Bed, a chamada Piscina de Veneno. Com esse poder, ele cria uma área escura no chão em forma de círculo,
todos no raio de efeito de Asken e sua resistência diminuída a qualquer coisa que ele queira. Por exemplo, nessa área de influência, ele pode diminuir sua resistência ao oxigênio ou aos raios ultravioleta. Praticamente tudo é uma arma que Asken pode usar contra você. E tudo isso aumenta ainda mais quando ele utiliza sua Volstagn. Se antes para se tornar invulnerável ele precisava de tempo, na sua Volstagn ele se torna imune automaticamente. O Asken é bem roubado, então por isso ele fica nessa posição, como um dos quinces mais poderosos da obra. O que faz ele estar acima de Pernida e Asnod é o simples fato de ele poder se adaptar a tudo, incluindo seus poderes, como o medo e o Decompulsolo. Bem, eu acho que eu me estendi demais esse personagem aqui, mas é que os poderes dele são bem interessantes e valem a pena ser citados. Dito tudo isso, vamos pro próximo. Número 7. Uryu Ishida. Uryu nasceu depois que Ryuken Ishida se casou com Kanai Katagiri. O que aconteceu após a infecção de Masaki Kurosaki, a quem a mãe de Ryuken originalmente pretendia que ele se casasse. 6 anos antes de fazer amizade com Ichigo, sua mãe perdeu a consciência no mesmo dia que Masaki morreu, em 17 de junho, e faleceu 3 meses depois. Isso se deve porque Yhwach utilizou sua técnica Chaos Velen e tomou seus poderes. O Uryu, assim como vários quinces, tem inúmeros poderes, mas assim como a elite do rei, Uryu possui um script, e a dele é a letra A, o que tornou ele o sucessor do rei Quincy. Seu poder de letra é a antítese. Com esse poder, Uryu pode designar quaisquer dois alvos, e assim reverter completamente qualquer coisa que tenha ocorrido entre os dois alvos. Por exemplo, se o Uryu fosse ferido enquanto lutava contra algum adversário, ele poderia reverter o que ocorreu entre ele e seu inimigo, curando-se simultaneamente enquanto feria gravemente seu oponente. Ou poderia transferir o dano de algum parceiro seu para o seu inimigo. Para falar a verdade, é até mais do que isso. Afinal, é dito que a letra A de Uryu é um poder que poderia contrariar a letra A do rei Quincy, além de ser uma ameaça para ele. Mas como no mangá ele não teve lá muitos feitos, ele fica nessa posição. Número 6. Grammy Tomo. O Quincy tinha o maior potencial de todos, mas não foi realmente usado como deveria. Nosso querido Kubo não sabia como usar esse personagem, pois a habilidade única do Grammy é de transformar qualquer coisa da sua imaginação em realidade. Ele pode fazer o que quiser, e quando eu falo que essa habilidade foi desperdiçada, eu falo que 90% do fandom acha isso. Até porque não tinha como ele perder para o Zaraki com um poder tão roubado desse. Mas ele perdeu, e se quiser saber o motivo, espere que eu irei fazer um vídeo sobre isso. O Grammy, pra vocês terem uma ideia, antes dele enfrentar o Zaraki, ele já tinha transformado os ossos da Yatina em biscoito, mas não fez isso contra o Zaraki, que era o que ele realmente precisava fazer. Ele também criou uma arena especialmente para ele e Zaraki lutarem, na qual ela era vista por todo o Sereitei. Fora isso, ele pode criar um meteoro gigante para destruir tudo no Sereitei, que é extremamente gigantesco. Para vocês terem uma noção, esse meteoro faria o meteoro que matou os dinossauros parecer uma pedrinha. Ele também criou armas de fogo, criou um espaço dimensional, ou mandou o Zaraki para um vácuo, pode se aumentar sua capacidade de imaginação, mas por ele ter algumas limitações, ele fica aqui no nosso 6º lugar. Número 5. Lily Bard. O Quincy mais próximo de Deus. Ele possui a habilidade chamada de Eixo X, que lhe permite fazer com que os ataques apareçam no alvo, atravessando tudo e todos que estiverem no alcance de seu olhar. Com essa habilidade, ele foi capaz de matar ninguém menos que Nimaya, o criador da Zanpakuto. Fora que ele também pode ficar intangível e reagir aos golpes da Shikage de Kyoraku. Basicamente só ele foi capaz de desviar desses golpes. E mano, vocês já repararam que Kyoraku só enfrentou personagens que são atiradores? Com exceção do Shed e Yamamoto, todos são atiradores. Voltando ao Lily Barro, ele em sua forma Volstagn é praticamente imortal, visto que nem mesmo Kyoraku com sua Bankai foi capaz de matá-lo. E mano, pra quem conhece a Bankai do Kyoraku, sabe que poucos podem sobreviver a ela. A Bankai dele é uma das mais poderosas mostradas em toda a obra, e ainda assim, o Lily sobreviveu. Número 4. Jugran Hashkaut. O segundo em comando dos Quincy, e usuário noturno da letra A do rei Quincy. Usando a letra A, The Almighty, que é a habilidade dele de mudar o futuro à sua vontade, ele possui um poder quase invencível. Porém, quando Jugran é usuário, esse poder é um pouco mais fraco. Já seu verdadeiro poder, a letra B, a balança, é o poder de manipulação da probabilidade. Ou seja, ele pode manipular a sorte, azar e a possibilidade de certos eventos acontecerem. Por exemplo, quando ele lutava contra o Uryu, além de ele ser extremamente mais poderoso, ele diminuía a possibilidade de ser atingido, mas ao mesmo tempo, aumentava a chance dele de atingir o Uryu. Fora isso, quando o Uryu utilizou o poder da sua letra A antítese, o dano foi espelhado e o Jugran foi curado, pois a script de Jugran igualou a sorte e o azar entre ele e o Uryu. Mas a sorte que o Uryu teve de acertar aquele dano no Jugran foi refletida nele como o azar, e como o Jugran teve o azar de receber aquele dano, ele teve a sorte de se curar e por isso, ele estava totalmente recuperado naquela cena seguinte. Fora isso, ele pode partilhar parte de seu poder com outros Quincy, e depois usar o Chaos Velen e recuperar eles de volta. Até porque, por isso, ele é chamado de a outra metade de Deus, porque Yhwach também tem esse poder. O Jugran realmente é muito roubado, né não? Número 3. Geralt Valk. O Quincy que depois do Granny, possui o maior potencial de todos. O seu poder principal é a letra M de O Milagre, onde esse poder é uma manipulação de probabilidade altíssima para o Geralt, onde se ele é mais fraco que seu oponente, ele pode usar o milagre para ficar mais forte. Se ele não consegue sentir seu oponente, ele pode usar o milagre para sentir ele. Ao se concentrar no medo das pessoas e serem incapazes de destruí-lo,
Geralt pode transformar qualquer dano físico causado nele, incluindo letal, em aumentos de seu tamanho e poder, incluindo força, durabilidade e velocidade. Esses aumentos são proporcionais ao dano infligido, o fazendo crescer a tamanho gigantesco, sendo maior que edifícios de vários andares, e superando totalmente o tamanho de humanos. Ele simplesmente é a única coisa que o Zarak não conseguiu matar. Na verdade, ninguém no verso poderia matar ele, somente o Rei Quincy. Sendo assim, ele é praticamente invencível. Ele só tá abaixo do próximo da lista, porque o próximo teve um aumento de poder muito absurdo, e foi mostrado. E o Geralt foi derrotado de forma completamente estranha e humilhante. Então, ele não vai crescer muito mais nessa lista. Ele fica no terceiro lugar, mas pode chegar a ser o segundo lugar. Tendo isso em mente, vamos pro próximo. Número 2. Ichigo Kurosaki. Sim, eu considero o Ichigo nessa lista, visto que ele também é um Quincy. E bem, o Ichigo é o segundo Quincy mais poderoso. Vi ele poder se igualar ao próprio rei, que além do The Almighty, ainda tinha os poderes do milagre de Geralt. Eu tenho minhas dúvidas se o Ichigo poderia vencer o Geralt, visto que ele pode sempre voltar mais forte que antes. Mas pelo poder imenso que ele apresentou, tudo me leva a crer que ele poderia derrotar o Geralt com poder bruto, pelo menos por um tempo. Até porque, Geralt é tão roubado que somente o Roast Velen parou ele. Mas em questão de poder maior, Ichigo é o segundo Quincy mais poderoso, porque o poder maior dele foi apresentado e o Geralt foi derrotado, então é por isso. Número 1. Yhwach. E aqui não tem como, Yhwach é o mais poderoso Quincy e o mais poderoso ser do verso, atrás apenas do Rei das Almas completo. Manipulação da probabilidade, manipulação do destino, manipulação do futuro, manipulação de energia espiritual e etc. E tudo aquilo que eu falei na lista dos mais poderosos de Bleach. Yhwach é muito roubado, literalmente. E provavelmente no Arco do Inferno, ele vai ter alguma influência sobre Kazui. Kazui, pra quem não sabe, é o filho do Ichigo com a Orihime, então já fica ligado. Se você gostou, já deixa seu like e inscrição para mais vídeos, comenta aí se você concorda ou não, e coloque sua lista aqui pra mim. Valeu meu mano, fique na santa paz e até o próximo vídeo. Falou!